3 horas depois de casar com seu grande amor, o mundo de Sandra desabou. O vestido branco, o buquê nas mãos, o homem que amava esperando no altar. Mas quando Sandra abriu a porta dos fundos do salão, a vida dela desmoronou. O noivo estava nos braços da cerimonialista que ela pagou para realizar seu sonho. E a verdade era ainda pior. Cada erro da festa foi proposital. A amante queria destruir tudo. E conseguiu. Esta é a história de como a pior traição levou ao maior amor que Sandra poderia encontrar. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Sandra acordou antes do sol nascer. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Hoje era o grande dia. O dia que ela havia sonhado desde menina, quando brincava de noiva com lençóis brancos amarrados na cabeça. Ela olhou para o vestido pendurado na porta do guarda-roupa. Simples, mas lindo. Cada detalhe tinha sido escolhido com carinho, cada pérola costurada à mão por sua tia Vera. Sandra sorriu sozinha, abraçando o travesseiro. Em algumas horas, ela seria a senhora Miguel. Andrade! Sandra, acorda, filha! A voz animada da mãe ecoou do corredor. Hoje você vai ser a noiva mais linda do mundo. O salão já estava movimentado quando ela chegou para a última verificação antes da cerimônia. Sandra quis ver se tudo estava perfeito, mas o que encontrou a deixou gelada. Como assim as flores são vermelhas? Eu pedi rosas brancas. Sandra sentiu a voz tremer. Josiane, a cerimonialista, apareceu com um sorriso que não chegava aos olhos. Impecável no seu terno cinza, cabelos perfeitamente alinhados, ela carregava uma prancheta como escudo. Calma, Sandra. Deve ter havido um erro na entrega. Mas vermelho também é bonito, não acha? Combina com a paixão. Josiane deu de ombros como se aquilo fosse um detalhe insignificante. Mas eu não queria vermelho. E por que as cadeiras estão desalinhadas? E a decoração da mesa principal está completamente diferente do que combinamos. Josiane suspirou, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Sandra, querida, relaxa. Está tudo sob controle, você está nervosa, é normal. Vai dar tudo certo, confia em mim. Mas Sandra não conseguia relaxar. Algo estava errado. Muito errado. 2 horas depois, vestida de noiva, ela esperava na antessala da igreja. O buquê tremia em suas mãos. Seu pai, ao lado, apertava seu braço com carinho. Você está linda, minha filha. Miguel é um homem de sorte. Sandra sorriu, mas a angústia apertava seu peito. Onde estava o bolo? Por que a banda ainda não havia chegado? Por que tudo parecia estar desmoronando. A cerimônia aconteceu em meio a pequenos desastres. O som falhou 2 vezes. A marcha nupcial tocou desafinada. Miguel, lindo em seu terno azul marinho, parecia tenso. Ele mal olhava nos olhos dela. Você está bem? Sandra sussurrou durante a troca de alianças. Estou. É só nervosismo. Ele respondeu rápido demais. A festa começou e o bolo ainda não havia chegado. Os convidados reclamavam da comida fria. A banda que tocava era outra, completamente diferente da contratada, tocando músicas que ninguém conhecia. Sandra procurou por Josiane. Onde estava aquela mulher? Precisava de respostas. Isso não podia ser apenas incompetência, parecia sabotagem. Alguém viu a cerimonialista? Ela perguntou para a prima Letícia. Vi ela indo para os fundos do salão, perto do depósito, há uns 10 minutos. Letícia respondeu, ajeitando o decote do vestido. Estava com pressa. Sandra sentiu algo revirar em seu estômago. Uma intuição sombria. Ela caminhou em direção aos fundos, seu vestido pesado arrastando pelo chão. Seus sapatos apertados machucavam, mas ela não ligava. A música da festa abafava os sons. Ela passou pela cozinha, pelo corredor estreito, até chegar próxima ao depósito. E então ouviu. Risadas, sussurros, gemidos abafados. Sandra empurrou a porta entreaberta e o mundo desabou. Ali,
Entre caixas de decoração e flores que deveriam estar na festa, Josiane estava nos braços de um homem. Seus lábios colados, as mãos entrelaçadas, os corpos grudados em um beijo desesperado e proibido. O homem era Miguel, seu marido de apenas 3 horas. Miguel! O grito de Sandra rasgou o ar como um trovão. Os dois se separaram num pulo. Miguel ficou pálido. Josiane limpou o batom borrado com as costas da mão. E em seus olhos, Sandra viu algo pior que a culpa. Viu satisfação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sandra não conseguia se mexer. Suas pernas pareciam ter criado raízes no chão. O vestido de noiva, que há poucas horas a fazia sentir-se uma princesa, agora pesava como correntes. Miguel deu um passo à frente, as mãos levantadas em rendição. Sandra, eu posso explicar. Explicar. A voz dela saiu rouca, quase inaudível. Você pode explicar por que está beijando a cerimonialista no dia do nosso casamento? Josiane cruzou os braços, apoiando-se na parede com uma expressão que mesclava desafio e desdém. Ela não parecia nem um pouco envergonhada. Pelo contrário, havia um brilho estranho em seus olhos. A respiração de Sandra ficou presa na garganta. Ela olhou para Miguel, procurando alguma reação, alguma defesa, mas ele apenas baixou a cabeça, covarde. Há quanto tempo? Sandra perguntou e sua voz finalmente se quebrou. Há quanto tempo vocês dois... 4 meses, Miguel murmurou. 4 meses. Enquanto ela escolhia flores, provava bolos, sonhava com o futuro, ele estava nos braços de outra mulher. E não era uma mulher qualquer. Era a pessoa que ela havia contratado para realizar seu sonho. Você me traiu com a mulher que eu paguei para organizar nosso casamento? As lágrimas começaram a escorrer, borrando a maquiagem que havia levado horas para ficar pronta. Como você pôde? Aconteceu, Sandra. Miguel finalmente ergueu a voz, como se fosse ela quem estava sendo irracional. Eu não planejei isso. Josiane e eu nos conectamos durante as reuniões de planejamento. Foi inevitável. Inevitável? Sandra soltou uma risada amarga, sem humor. Casar comigo também parecia inevitável para você algumas horas atrás? Ou isso também foi mentira? Josiane se adiantou, colocando-se entre os dois. Ele só casou com você por pena, querida. Miguel me contou tudo. Você é boa, simpática, certinha, mas é tão comum, tão sem graça. Ele precisa de uma mulher à altura dele, uma mulher que entenda seu mundo. Cada palavra era uma facada. Sandra sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou na parede, o mundo girando ao seu redor. E você? Ela olhou para Miguel com uma mistura de dor e raiva. Foi covarde demais para me dizer a verdade antes. Preferiu me humilhar na frente de todos? Miguel não respondeu. Sua expressão era de culpa, mas também de alívio. Como se finalmente pudesse tirar uma máscara que o sufocava. Nossos convidados estão lá fora, Sandra disse, a voz tremendo. Minha família, meus amigos, todos comemorando uma mentira. Sandra, olha. Miguel tentou se aproximar, mas ela levantou a mão impedindo-o. Não encosta em mim. Sandra, você sempre foi tão ingênua, Josiane disse, a voz escorrendo veneno. Achou mesmo que todos aqueles erros foram coincidência? Sandra sentiu o chão fugir debaixo dos seus pés. O quê? As flores erradas, o bolo atrasado, a banda trocada. Josiane contou nos dedos como se estivesse recitando uma lista de compras. Tudo planejado, cada único detalhe. Você fez de propósito? Sandra mal conseguia processar aquelas palavras. Por quê? Eu te paguei. Eu confiei em você. Josiane deu de ombros com indiferença cruel. Porque você não merecia ter um dia perfeito. Não merecia ter ele. Ela se virou, agarrando a barra do vestido, tentando encontrar dignidade onde só havia destroços. Deu 2 passos em direção à porta, quando a voz de Josiane a alcançou como um último golpe. Ah, e só para você saber, o vestido ficou ridículo em você. Sandra parou. Fechou os olhos. Respirou fundo. Então continuou andando.
Atravessou o corredor em passos trêmulos, o coração despedaçado, a alma em frangalhos. Quando chegou ao salão, a música alegre contrastava cruelmente com a tempestade dentro dela. Sua mãe veio correndo ao vê-la. "Filha, onde você estava? Estávamos te procurando para cortar o bolo que finalmente chegou." Sandra olhou para ela, para o salão decorado, para os convidados sorrindo e brindando, e desabou em lágrimas. "Mãe", foi tudo que conseguiu dizer antes de desmoronar nos braços dela. Acabou, tudo acabou. O salão inteiro pareceu congelar quando Sandra entrou aos prantos nos braços da mãe. A música continuava tocando, mas as conversas foram morrendo uma a uma, como velas se apagando. O que aconteceu? Dona Marli, mãe de Sandra, segurou o rosto da filha com as duas mãos. "Fala comigo, minha filha." Sandra não conseguia parar de chocar. Seu corpo tremia inteiro. As palavras se recusavam a sair, presas na garganta junto com a dor. Foi quando Miguel apareceu na entrada do salão. Atrás dele, Josiane caminhava com a cabeça erguida, sem nenhum traço de vergonha. Eles não estavam nem tentando esconder. O pai de Sandra, seu Antônio, largou o copo de champanhe e avançou em direção ao genro. "O que você fez com a minha filha?" A voz dele trovejou pelo salão. Miguel parou, mas foi Josiane quem falou, alto o suficiente para que todos ouvissem. "O que ele fez foi se libertar de um erro. Miguel e eu estamos juntos. Estamos apaixonados." Um murmúrio chocado percorreu o salão como uma onda. As pessoas começaram a se levantar, aproximando-se. A tia Vera deixou cair o prato. A prima Letícia tampou a boca com as mãos. "Vocês estão ouvindo isso?" Dona Marli estava incrédula. "No dia do casamento, vocês são nojentos." Miguel finalmente encontrou coragem para falar. "Eu sinto muito. Eu nunca quis machucar ninguém, mas eu não posso viver uma mentira." "Mentira?" Sandra finalmente conseguiu falar, sua voz saindo entre soluços. "Você acabou de casar comigo. 3 horas atrás você jurou me amar para sempre." "Eu tentei." "Sandra," Miguel disse, e havia uma frieza nova em sua voz. "Mas eu não posso continuar fingindo. Josiane me faz feliz de uma forma que você nunca conseguiu." O tapa veio antes que alguém pudesse impedir. Dona Marli acertou o rosto de Miguel com tanta força que o estalo ecoou pelo salão. "Sai daqui!" ela gritou. "Sai da frente da minha filha, seu miserável." Seu Antônio se colocou entre Miguel e a família, os punhos cerrados. "Você tem 5 minutos para desaparecer da minha frente antes que eu esqueça que sou um homem de bem." Josiane pegou Miguel pelo braço, puxando-o em direção à saída. "Vamos, amor. Não precisamos disso. Deixa ela com a vidinha medíocre dela." Eles saíram sob olhares de reprovação e xingamentos abafados. Mas o estrago já estava feito. A festa havia acabado. O sonho havia virado pesadelo. Os convidados não sabiam o que fazer. Alguns começaram a se despedir com abraços constrangidos. Outros ficaram parados, sem saber se deviam ir ou ficar. Sandra estava sentada em uma cadeira, o vestido de noiva espalhado ao seu redor como pétalas murchas. Ela olhava para o nada, em choque profundo. "Filha, vamos para casa." Dona Marli acariciou seus cabelos. "Você não precisa ficar aqui." "Mãe, eu paguei tudo isso." Sandra murmurou olhando ao redor. O salão, a comida, a decoração que ela sabotou de propósito. Tudo com o meu dinheiro. Eu trabalhei tanto, fiz tantos plantões extras. "Eu sei, meu amor, eu sei. E agora?" Sandra ergueu os olhos vermelhos e inchados para a mãe. "Eu vou ter que pagar tudo sozinha. As dívidas são minhas. Ele não vai me ajudar, mãe. Eu sei que não vai." A realidade começava a cair sobre ela como tijolos. Não era só o coração partido. Era a conta bancária zerada, os empréstimos que havia feito, o cartão de crédito estourado. Tudo para um casamento que durou apenas 3 horas. Letícia se aproximou com um copo de água. "Bebe um pouco, prima. Por favor." Sandra pegou o copo com mãos trêmulas e levou aos lábios. A água descia difícil, como se até seu corpo rejeitasse qualquer coisa naquele momento. "Eu fui tão idiota," ela disse baixinho.
Todos os sinais estavam lá. Ele chegando tarde, desculpas esfarrapadas, o celular sempre virado para baixo. E eu escolhi não ver. Não foi sua culpa. Seu Antônio ajoelhou-se ao lado da cadeira. Você amou de verdade. Ele que é um covarde. Sandra olhou para o pai e algo dentro dela se rompeu de vez. Ela se jogou nos braços dele e chorou. Chorou por tudo que havia perdido. Pelo amor que não era real, pelo futuro que evaporou, pela humilhação pública, pelas dívidas que a esperavam. Chorou até não haver mais lágrimas. Quando finalmente saíram do salão, já era madrugada. Sandra olhou para trás uma última vez. O lugar que deveria guardar suas melhores memórias agora era apenas um túmulo de sonhos destruídos. E ela não fazia ideia de como iria se levantar daquilo. 3 meses haviam se passado desde o casamento. 3 meses que pareciam 3 anos. Sandra não saía mais de casa, exceto para trabalhar. Seus plantões no hospital haviam dobrado. Turnos noturnos, finais de semana, feriados. Ela aceitava tudo. Qualquer coisa para não pensar. Qualquer coisa para pagar as contas que se acumulavam como avalanche. O apartamento que deveria ter sido deles agora era só dela. E junto com ele, todas as parcelas do móvel planejado, da geladeira nova, da televisão de tela grande que Miguel tinha insistido em comprar. Sandra, você precisa comer alguma coisa. Dona Marli aparecia todo dia com marmitas. Você está só pele e osso. Não estou com fome, mãe. Mas você precisa se alimentar. Não pode ficar assim, filha. Sandra olhava para a comida e sentia o estômago embrulhar. Tudo tinha gosto de cinzas. Cores haviam sumido do mundo. Até o uniforme branco do hospital parecia mais cinza que branco. No trabalho, ela era uma sombra. Fazia seu serviço mecanicamente, sem sorrir, sem conversar além do necessário. As colegas tentavam puxar assunto, mas ela se fechava como ostra. Soube do Miguel. A enfermeira Carla comentou um dia no vestiário que ele está morando com aquela mulher. Sandra fingiu que não ouviu, fechando o armário com mais força que o necessário. Sandra, sinto muito mesmo. Se precisar conversar, preciso ir. Meu plantão começou. Ela saía antes que a conversa pudesse continuar. Não queria pena, não queria conselhos, só queria sobreviver ao próximo dia. E ao próximo, e ao próximo. As contas continuavam chegando. Boletos sobre boletos. Vermelho no banco. Ligações de cobrança que ela não atendia. O nome ficando sujo na praça. Miguel não tinha dado as caras. Não ligou. Não mandou mensagem. Não ofereceu ajuda com as dívidas que eram de ambos. Simplesmente desapareceu da vida dela, levando seu coração e deixando suas contas. Sandra trabalhava de dia no hospital. Fazia bicos à noite cuidando de idosos em suas casas. Dormia 4, às vezes 3 horas por noite. Seu corpo implorava por descanso, mas ela não podia parar. Se parasse, afundava. Uma noite, voltando de um plantão de 16 horas, ela parou na porta do apartamento. A chave tremeu em sua mão. Ela não queria entrar. Não queria ver aquele lugar vazio, cheio de lembranças que doíam como feridas abertas. Sentou-se no chão do corredor e apoiou a cabeça nos joelhos. Eu não aguento mais, sussurrou para o silêncio. Eu não aguento. Foi seu pai quem a encontrou ali, meia hora depois. Sandra, ele a ajudou a se levantar. O que você está fazendo no chão? Eu estou tão cansada, pai, tão cansada. Seu Antônio abraçou a filha com força. Ela estava tão magra que ele podia sentir seus ossos. Você precisa sair dessa cidade, ele disse de repente. Precisa de um recomeço. Eu não posso, pai. As contas... Escuta o que eu vou te dizer. Ele segurou o rosto dela, obrigando-a a olhar nos seus olhos. Lembra do compadre Zé Augusto? Ele tem uma fazenda no interior. A mãe dele, Dona Rosa, está precisando de uma cuidadora. Ele me ligou ontem, perguntando se eu conhecia alguém de confiança. Sandra balançou a cabeça. Eu não posso largar tudo e... Largar o quê, filha? A voz dele era firme, mas amorosa. Esse apartamento cheio de fantasmas, esse trabalho que está te matando aos poucos.
Essa cidade onde você pode encontrar aqueles dois a qualquer momento. As palavras atingiram Sandra como um soco. Ele tinha razão. O que ela estava segurando ali? Ruínas de uma vida que já não existia mais? O salário é bom. Seu pai continuou. Você mora na fazenda, não paga aluguel, não paga comida. É longe, mas é sossegado. Você pode respirar, filha. Pode se curar. Sandra fechou os olhos. A ideia de fugir era tentadora. Mas será que fugir resolveria alguma coisa? E se eu não conseguir, pai? E se eu chegar lá e continuar me sentindo assim? Então pelo menos você tentou. Ele apertou sua mão. Mas ficar aqui, desse jeito, você vai se perder de vez. Sandra olhou ao redor. O corredor do prédio, as paredes que conhecia tão bem, porta do apartamento onde deveria ter construído um lar. Talvez seu pai estivesse certo. Talvez ela precisasse de uma mudança radical. Um lugar onde ninguém conhecesse sua história. Onde ela não fosse a coitada que foi traída no altar. Quando ele precisa que eu comece? Ela perguntou a voz fraca. O sorriso no rosto do pai foi a primeira coisa boa que ela viu em meses. Semana que vem. Se você aceitar, eu ligo para ele amanhã. Sandra assentiu devagar, sem saber se estava tomando a melhor decisão ou apenas fugindo da dor. Mas naquele momento, fugir parecia ser a única forma de sobreviver. A estrada de terra parecia não ter fim. Sandra olhava pela janela do ônibus, vendo a paisagem urbana dar lugar a campos verdes, montanhas ao longe e um céu tão azul que machucava os olhos de tanto brilho. Fazia anos que ela não via um céu assim. O ônibus parou em uma cidade pequena, daquelas com uma praça central, igreja antiga e pessoas que se cumprimentavam na rua. O ar cheirava diferente. Cheirava a terra molhada e mato. Ponto final, moça, o motorista avisou. Sandra desceu com sua mala velha e uma mochila nas costas. Tudo que tinha no mundo cabia ali. O resto havia ficado para trás, vendido ou doado. Um recomeço precisava ser leve. Você é a Sandra? Uma voz grave chamou. Ela se virou e viu um homem alto, de ombros largos, pele queimada de sol. Usava chapéu de couro, camisa xadrez com mangas dobradas mostrando braços fortes e calça jeans desbotada. Ele tinha o rosto sério, quase carrancudo, e olhos castanhos que pareciam avaliar tudo com desconfiança. Sou, ela respondeu baixinho. Rodrigo Pires, ele disse, sem estender a mão. Vou te levar para a fazenda. Pegou a mala dela como se não pesasse nada e caminhou em direção a uma caminhonete vermelha estacionada na sombra de uma árvore. Sandra o seguiu, sentindo-se pequena perto daquele homem. O trajeto foi feito em silêncio. Rodrigo dirigia com os olhos fixos na estrada, sem fazer esforço para conversar. Sandra não se importou. Ela também não estava com vontade de falar. Depois de 30 minutos, a caminhonete entrou por um portão de madeira. Uma placa desbotada dizia: Fazenda Esperança. Esperança. Sandra quase riu do nome irônico. A casa principal era grande, de tijolos aparentes e varandas amplas. Havia um jardim com flores coloridas, galinhas ciscando pelo quintal e um cachorro velho dormindo na sombra. Minha mãe está te esperando, Rodrigo disse, finalmente quebrando o silêncio. Ela está animada. Faz tempo que não tem companhia feminina aqui. Ele desceu e pegou a mala de Sandra novamente. Ela o seguiu até a varanda, onde uma senhora de cabelos brancos estava sentada em uma cadeira de balanço. Chegou! Dona Rosa se levantou com dificuldade, apoiando-se em uma bengala. Mas seu rosto era pura luz. Que menina bonita! Vem cá, deixa eu te ver de perto. Sandra se aproximou, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, foi puxada para um abraço apertado. Dona Rosa cheirava a sabonete, de erva doce e talco. Bem-vinda, minha filha. Seja muito bem-vinda. Algo dentro de Sandra se mexeu. Fazia tanto tempo que alguém não a abraçava com carinho genuíno. Ela sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Obrigada, Dona Rosa. Nada de Dona Rosa, me chama de Rosa, tá? Aqui somos todos família. A senhora sorriu, mostrando uma falta de dente que a deixava ainda mais charmosa. Rodrigo, leva ela para o quarto.
A pobrezinha deve estar cansada da viagem. Rodrigo assentiu e indicou, com a cabeça, para Sandra segui-lo. Eles entraram na casa. O interior era simples, mas acolhedor. Cheirava a café passado e bolo de fubá. O quarto era pequeno, mas limpo. Uma cama de casal com colcha de retalhos, uma cômoda antiga e uma janela que dava para o pasto, onde cavalos pastavam tranquilamente. Banheiro é ali no corredor, Rodrigo apontou. Café da manhã às 6, almoço ao meio-dia, janta às 7. Não precisa cozinhar, a Zilda faz a comida. Sua função é cuidar da minha mãe, dar os remédios dela nos horários certos, fazer companhia, ajudar ela a tomar banho. Ele falava como se estivesse dando ordens, não instruções. Pode deixar, Sandra respondeu. Eu sei o que fazer. Sou técnica em enfermagem. Eu sei, ele disse secamente. Por isso você está aqui. Rodrigo deu meia volta para sair, mas parou na porta. Mais uma coisa. Ele olhou para ela por cima do ombro. Minha mãe fica animada com visitas, mas ela se cansa fácil. Não deixa ela falar demais ou ficar muito tempo. Em pé. Entendido. Ele saiu sem dizer mais nada. Sandra ouviu seus passos pesados descendo a escada. Ela sentou na cama e olhou ao redor. Era tão diferente de tudo que conhecia, tão distante da sua vida anterior. Talvez fosse exatamente o que ela precisava. Deitou-se por um momento só para sentir o colchão. E pela primeira vez em 3 meses, sentiu que talvez, apenas talvez, conseguisse respirar novamente. Pela janela, viu Rodrigo atravessando o pasto em direção ao curral. Ele andava com a segurança de quem conhecia cada palmo daquela terra. Sandra se perguntou que tipo de homem ele era. E se aquele lugar realmente se chamava Fazenda Esperança, será que havia esperança para ela também? Os primeiros dias na fazenda passaram devagar, como mel escorrendo. Sandra acordava com o canto do galo, algo que a irritava no começo, mas que logo se tornou parte da rotina. Dona Rosa era uma paciente doce, tinha artrite nas mãos e nas pernas, o que tornava movimentos simples em desafios diários. Mas sua língua era afiada e seu senso de humor era surpreendente. Sabe, Sandra, eu criei 3 filhos nessa fazenda. Ela contava enquanto Sandra ajudava a pentear seus cabelos brancos. O Rodrigo é o caçula. Os outros 2 foram para a cidade, casaram, têm suas vidas. Mas o Rodrigo ficou. Ele é que nem o pai, tem a terra no sangue. Ele parece ser muito dedicado, Sandra comentou, dividindo o cabelo em 3 mechas para fazer uma trança. Dedicado é, Dona Rosa suspirou, mas também é teimoso feito uma mula. Desde que a namorada foi embora, ele ficou fechado. Trabalha de sol a sol, mas não vive. Só existe. Sandra parou o que estava fazendo. Ele teve uma namorada? Teve. A Camila, menina da cidade que veio passar férias aqui, se apaixonou pelo meu filho, prometeu mundos e fundos. Dona Rosa balançou a cabeça. Mas quando viu que a vida de fazendeiro não era glamour, que era trabalho duro e acordar cedo, ela voltou correndo para São Paulo. Faz uns 5 anos. Ele deve ter sofrido muito. Sofreu calado do jeito dele. Rodrigo não é de falar sobre sentimentos. Ele guarda tudo dentro, como se sentir fosse fraqueza. A senhora olhou para Sandra pelo espelho. Mas eu vejo nos olhos dele. A dor não some só porque a gente não fala sobre ela. Sandra terminou a trança em silêncio. Sabia bem do que Dona Rosa estava falando. Os dias foram se somando. Sandra ajudava Rosa a tomar banho, aplicava suas medicações, fazia exercícios leves com ela. À tarde, elas se sentavam na varanda e Rosa contava histórias da fazenda, dos filhos, do marido que havia partido 10 anos atrás. Sandra começou a sorrir de novo. Pequenos sorrisos, ainda tímidos, mas reais. Rodrigo continuava sendo um homem de poucas palavras. Passava o dia cuidando do gado, consertando cercas, lidando com a plantação. Voltava à noite com as roupas sujas de terra, o rosto cansado, mas sempre perguntava sobre a mãe. Como ela está hoje? Bem, tomou todos os remédios, comeu direitinho. Bom, e era só isso. Ele não olhava nos olhos de Sandra, não puxava conversa. Era como se ela fosse invisível além da função que exercia. Mas Sandra começou a reparar em pequenas coisas.
Como ele deixava flores do campo no vaso da sala toda segunda-feira. Como ele abaixava o volume da televisão quando a mãe cochilava. Como ele consertou o degrau solto da escada sem que ninguém pedisse, porque Dona Rosa tinha tropeçado ali na semana anterior. Rodrigo era frio por fora, mas tinha gentileza escondida nas ações. Uma tarde, Sandra estava no quintal estendendo roupa no varal quando viu Rodrigo tentando colocar um cavalo teimoso de volta no curral. O animal se recusava a entrar, dando pinotes e relinchando. "Vamos, Trovão, colabora!" Rodrigo puxava a corda, mas o cavalo era mais teimoso. Sandra largou o cesto de roupas e se aproximou devagar. Pegou uma maçã da cozinha e voltou. "Posso tentar?" ela perguntou. Rodrigo olhou para ela com desconfiança, mas entregou a corda. Sandra se aproximou do cavalo, com calma, falando baixo, oferecendo a maçã. O animal farejou desconfiado no começo, mas acabou aceitando. Enquanto ele comia, ela acariciou seu pescoço e o conduziu suavemente para dentro do curral. Rodrigo ficou parado, surpreso. "Como você fez isso?" "Paciência", Sandra deu de ombros, "e um pouco de suborno." Pela primeira vez, ela viu algo diferente no rosto dele. Não era bem um sorriso, mas o canto da boca se curvou levemente, quase imperceptível, mas estava lá. "Você entende de cavalos?" "Não muito, mas entendo de criaturas teimosas que precisam de um pouco de carinho," ela respondeu sem perceber a profundidade das próprias palavras. Rodrigo a encarou por um momento mais longo. Seus olhos castanhos pareciam estar tentando decifrar alguma coisa. "Obrigado", ele disse finalmente. "De nada." Sandra voltou para o varal, o coração batendo um pouco mais rápido. Não sabia bem por quê, mas aquele pequeno momento havia significado alguma coisa. Naquela noite, durante o jantar, Dona Cindy, Rosa comentou com um sorriso maroto. "Rodrigo me disse que você domou o Trovão." "Eu não domei nada, só ofereci uma maçã." "Às vezes é só isso que a gente precisa," a senhora disse, olhando significativamente para o filho. Um pouco de doçura. E naquele instante, pela primeira vez desde o casamento destruído, Sandra sentiu algo além de dor. Sentiu possibilidade. 6 meses na fazenda haviam transformado Sandra de maneiras que ela não esperava. Sua pele tinha ganhado cor do sol. Seu corpo, antes magro demais, agora estava mais forte. E seus olhos, que antes só refletiam dor, começavam a brilhar novamente. Ela acordava cedo sem reclamar. Ajudava Dona Rosa com paciência e carinho genuíno. À tarde, quando a senhora cochilava, Sandra caminhava pelos arredores da fazenda, descobrindo cantos novos, respirando ar puro, sentindo-se viva pela primeira vez em muito tempo. Rodrigo começou a notar as mudanças. Sandra não era mais aquela mulher frágil e calada que havia chegado. Ela ria das piadas de Dona Rosa. Cantarolava enquanto preparava o chá da tarde. Havia uma leveza nela que não estava lá antes. E ele, sem perceber, começou a prestar atenção. Uma manhã, Sandra estava na cozinha, ajudando Zilda a preparar pães, quando Rodrigo entrou, sujo de graxa, segurando um pedaço de metal retorcido. "O trator quebrou de novo", ele resmungou. "Vou ter que ir à cidade buscar a peça." "De novo? Mas você não tinha arrumado semana passada?" Zilda perguntou, amassando a massa com força. "Arrumei. Mas esse trator é mais velho que eu. Uma hora vai morrer de vez." Sandra olhou para ele e, antes que pudesse pensar melhor, falou: "Eu vou com você." Rodrigo levantou o olhar surpreso. "Para quê?" "Preciso comprar algumas coisas para sua mãe. Remédios, fraldas. E quero conhecer a cidade." Ela enxugou as mãos no avental. "Se não for incômodo." Rodrigo hesitou. Ele sempre ia à cidade sozinho. Era seu tempo de silêncio, de não ter que conversar com ninguém. Mas algo em Sandra naquele momento, com farinha no rosto e um sorriso tímido nos lábios, fez com que ele dissesse: "Pode vir. Saímos em 10 minutos." A viagem começou silenciosa, como sempre. Rodrigo dirigia com os olhos na estrada. Sandra olhava a paisagem pela janela. Mas depois de alguns quilômetros ela quebrou o silêncio. "Sua mãe me contou que você nasceu aqui na fazenda."
Nasci, ele respondeu curto. Nunca pensou em sair? Conhecer outros lugares? Rodrigo demorou para responder como se estivesse pesando as palavras. Pensei. Quando era mais novo, ele disse finalmente. Mas essa terra, ela puxa a gente. Meu pai sempre dizia que a fazenda não é só um lugar. É parte de quem a gente é. Deve ser bom ter raízes tão fortes, Sandra comentou, e havia uma tristeza na voz dela. Você não tem? Eu achava que tinha. Ela suspirou. Achava que tinha uma vida, um futuro, uma família começando. Mas tudo desmoronou tão rápido que eu nem vi. Rodrigo olhou de relance para ela. Era a primeira vez que Sandra falava sobre o que a havia levado até ali. Foi por isso que você veio para cá, fugindo de alguma coisa? Sandra pensou na pergunta. Fugindo. Era isso que ela estava fazendo? Ou estava apenas tentando sobreviver? Não sei se estava fugindo ou me salvando. Ela disse honestamente. Talvez as duas coisas. Rodrigo assentiu devagar, como se entendesse perfeitamente. Eu conheço esse sentimento. Houve um silêncio confortável entre eles. Um silêncio de compreensão mútua, de dores, reconhecidas sem precisar de detalhes. Na cidade, enquanto Rodrigo ia à loja de peças, Sandra foi à farmácia, comprou os medicamentos de Dona Rosa e, por impulso, comprou um chocolate. Fazia meses que não comia doce. Quando se encontraram novamente, Rodrigo carregava uma sacola além das peças. O que é isso? Sandra perguntou. Sementes, ele disse quase envergonhado. Minha mãe anda falando que quer plantar margaridas. Então, Sandra sorriu. Ali estava novamente. A gentileza escondida sob a casca grossa. Ela vai adorar. Na volta pararam em um pequeno restaurante de beira de estrada. Sandra protestou, mas Rodrigo insistiu. Você cuida da minha mãe direto. Pode almoçar fora por um dia. Sentados em uma mesa simples, comendo comida caseira, algo mudou. Rodrigo começou a falar mais. Contou sobre a fazenda, sobre os desafios, sobre os planos que tinha. Sandra escutava, fazendo perguntas, rindo de suas histórias. E Rodrigo se pegou observando o jeito como ela ria, como seus olhos se apertavam, como ela jogava a cabeça para trás quando algo era realmente engraçado. Quando voltaram para a fazenda, já era final de tarde. Rodrigo estacionou a caminhonete, mas nenhum dos dois se apressou para descer. Obrigado por me levar, Sandra disse. Foi bom ter companhia, Rodrigo admitiu, e aquilo custou algo para ele dizer. Sandra abriu a porta, mas antes de sair, virou-se para ele. Rodrigo, você não é tão fechado quanto pensa que é. Ele olhou para ela, confuso. Como assim? Você cuida das pessoas do seu jeito, sem palavras, com ações. Mas a gente vê, eu vejo. E com isso, ela saiu da caminhonete, deixando Rodrigo sozinho com pensamentos que ele não queria admitir. Pensamentos sobre a mulher que havia trazido cor de volta para aquela fazenda, e talvez para seu coração também. 2 semanas depois daquela viagem à cidade, Dona Rosa teve uma consulta médica marcada na capital. Era um check-up de rotina, mas precisava ser feito em um hospital maior. Rodrigo vai comigo, Rosa anunciou no café da manhã. E você também, Sandra. Não deixe o meu filho me carregar sozinho por aquele hospital gigante. Sandra concordou. Fazia meses que não pisava em uma cidade grande. Parte dela estava curiosa, outra parte estava nervosa. A viagem levou 3 horas. Rodrigo dirigia em silêncio, mas de vez em quando olhava pelo retrovisor para conferir se a mãe estava confortável no banco de trás, onde Sandra a acompanhava. A capital era barulhenta, agitada, cheia de carros e pressa. Sandra sentiu uma pontada de ansiedade. Por meses, havia se acostumado com o silêncio da fazenda, com o ritmo lento da vida no campo. A consulta de Dona Rosa demorou mais do que esperavam. Quando finalmente saíram do hospital, já passava das 2 da tarde. Vamos almoçar antes de voltar, Rodrigo decidiu. Conheço um lugar bom aqui perto. Caminharam algumas quadras até um restaurante elegante, com mesinhas na calçada e todo listrado. Era o tipo de lugar que Sandra frequentava antes, na vida, que parecia pertencer a outra pessoa. Estavam quase chegando quando Sandra congelou.
Do outro lado da rua, saindo de uma joalheria, estava Miguel. E ao lado dele, sorridente e com um vestido justo, Josiane. O mundo pareceu parar. Sandra sentiu o sangue gelar nas veias. Seu coração disparou. As pernas ficaram pesadas. Rodrigo percebeu imediatamente. Seguiu o olhar dela e viu o casal. Sandra. Ele tocou seu braço suavemente, mas ela não conseguia se mexer. Estava assistindo Miguel segurar a mão de Josiane, rindo de algo que ela havia dito. Eles pareciam felizes, radiantes, na verdade. E Sandra sentiu a velha dor voltar como uma onda. Não tão devastadora quanto antes, mas ainda dolorosa, ainda real. Josiane foi a primeira a notar. Seus olhos encontraram os de Sandra do outro lado da rua. Por um segundo houve surpresa. Depois, aquele sorriso venenoso voltou aos lábios dela. Ela cutucou Miguel e apontou. Ele olhou e ficou pálido. Vamos embora, Rodrigo disse firme, segurando o braço de Sandra com mais força. Mas era tarde demais. Miguel e Josiane estavam atravessando a rua. Sandra, Miguel falou e havia desconforto em sua voz. Não acredito. Quanto tempo? Sandra não conseguia falar. Só conseguia olhar para ele, para aquele homem que havia prometido amá-la para sempre, e a descartou como lixo. Você está diferente, Josiane comentou, olhando Sandra de cima a baixo. Mais rústica. A palavra foi dita com veneno puro. Dona Rosa, apoiada em sua bengala, deu um passo à frente. E você parece vulgar, ela disse com a doçura venenosa de quem viveu 80 anos. Combina com você. Josiane abriu a boca, chocada. Miguel tentou amenizar. Olha, Sandra, sobre o que aconteceu. Foi uma situação difícil para todos, mas seguimos em frente, né? Ele apontou para Josiane. Nós estamos noivos agora. Vamos casar em 3 meses. A ironia era cruel. Eles iam ter o casamento que Sandra nunca teve, a felicidade que lhe foi roubada. Parabéns. Sandra finalmente encontrou sua voz. Estava trêmula, mas estava lá. Espero que vocês sejam muito felizes. De verdade. Miguel pareceu surpreso pela resposta civilizada. Sério? Quer dizer, obrigado. Só não contratem uma cerimonialista, Sandra continuou, e havia uma força nova em sua voz. Algumas têm histórico de roubar noivos. Josiane ficou vermelha de raiva. Nós vamos indo. Rodrigo interrompeu, colocando-se entre Sandra e o casal. Ele era mais alto que Miguel, mais largo, mais imponente. Que vocês também deveriam ir. Agora. Havia algo em seu tom que não deixava margem para discussão. Miguel pegou Josiane pelo braço e praticamente a arrastou de volta para o outro lado da rua. Sandra sentiu as pernas fraquejarem. Rodrigo a segurou pela cintura. Eu preciso sentar, ela murmurou. Ele a guiou até um banco próximo. Dona Rosa se sentou ao lado dela, segurando sua mão com força surpreendente para alguém com artrite. Respira, minha filha. Respira fundo. Sandra respirou. 1 vez, 2, 3, esperou o mundo parar de girar. Você foi muito corajosa, Dona Rosa disse. Olhou nos olhos deles e não deixou que te diminuíssem. Eu não me senti corajosa, Sandra admitiu, as lágrimas finalmente caindo. Eu me senti quebrada de novo. Rodrigo se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Você não está quebrada, ele disse, e sua voz estava mais suave do que Sandra jamais ouvira. Você está se reconstruindo, e cicatrizes fazem parte disso. Sandra olhou para ele através das lágrimas. Havia algo diferente nos olhos dele, algo que ela não tinha visto antes, cuidado, preocupação genuína, e algo mais que ela não ousava nomear. Obrigada, ela sussurrou, por estar aqui. De nada, ele respondeu, e naquele momento, Sandra soube que ele não estava falando apenas sobre aquele dia. Eles voltaram para a fazenda em silêncio, mas era um silêncio diferente. Era o silêncio de quem compartilha dor e entendimento. Quando chegaram, já era noite. Rodrigo ajudou a mãe a entrar, mas ficou na varanda com Sandra.
Você vai ficar bem? Ele perguntou. Sandra olhou para as estrelas, tantas que pareciam impossíveis. Vou, ela disse, e pela primeira vez acreditou de verdade. Eu vou ficar bem. E quando Rodrigo segurou sua mão por um segundo antes de entrar, Sandra sentiu algo aquecer em seu peito. Algo parecido com esperança. Algo parecido com começo. Os dias seguintes ao encontro com Miguel e Josiane foram estranhos. Sandra esperava mergulhar novamente na tristeza, mas, em vez disso, sentiu algo diferente. Libertação. Ver Miguel feliz com outra mulher não doía mais como uma facada. Doía como um machucado antigo, que ainda incomodava quando tocado, mas que já estava cicatrizando. Rodrigo, por outro lado, mudou. Ou talvez Sandra é que começou a reparar mais nele. Ele aparecia para o café da manhã mais cedo, quando sabia que ela estaria na cozinha. Trazia flores silvestres do campo e deixava na mesa, sem dizer nada. Perguntava como tinha sido seu dia, e dessa vez, realmente esperava a resposta. Meu filho está se transformando, Dona Rosa comentou uma tarde enquanto Sandra aplicava sua medicação. E você sabe quem é a responsável, né? Eu não fiz nada, Rosa. Fez sim. Você trouxe vida de volta para esta casa e para o coração dele. Sandra sentia borboletas no estômago toda vez que Rodrigo entrava na sala. Cada olhar que ele lançava em sua direção parecia durar um segundo a mais. Cada vez que suas mãos se tocavam por acidente, uma corrente elétrica percorria seu corpo. Ela estava com medo. Medo de sentir de novo. Medo de se entregar e ser quebrada novamente. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em Rodrigo que era diferente de Miguel. Rodrigo era sólido, confiável. Suas ações falavam mais alto que qualquer palavra. Ele não prometia mundos e fundos. Ele simplesmente estava ali, presente, real. Uma noite, depois do jantar, Rodrigo a encontrou na varanda. Sandra estava enrolada em um xale, olhando o céu estrelado. Posso sentar? Ele perguntou. Claro. Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo os grilos cantarem e o vento balançar as árvores. Aquele homem na cidade, Rodrigo finalmente falou. Era ele, não era? O que te machucou? Sandra assentiu devagar. Era. Você ainda o ama? A pergunta pegou Sandra de surpresa. Ela pensou honestamente antes de responder. Não, não da forma como amava antes. Acho que eu amo a ideia do que poderíamos ter sido. A vida que planejei, mas ele mesmo? Não, ele não merece meu amor. Rodrigo olhou para ela e seus olhos castanhos brilhavam à luz da lua. Você merece alguém que te veja, de verdade, que valorize cada pedaço de quem você é. Você acha que esse alguém existe? Acho, ele disse baixinho, e havia algo na intensidade de seu olhar que fez o coração de Sandra acelerar. Ela soube naquele momento que eles não estavam mais falando sobre Miguel. Estavam falando sobre eles. Rodrigo, eu... Ela começou, mas não. Sabia como terminar. Ele se aproximou um pouco mais. Sandra podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de terra e mato que sempre o acompanhava. Você não precisa ter medo, ele disse, e sua voz era como veludo. Eu sei o que é ser quebrado. Sei o que é erguer muros para não se machucar de novo. Mas às vezes a gente precisa ter coragem de tentar mais uma vez. E se der errado? E se der certo? Ele rebateu. Sandra sentiu lágrimas nos olhos, mas dessa vez, não. Eram de tristeza. Eram de emoção pura, de possibilidade, de esperança. Eu não quero te machucar, ela sussurrou. Eu ainda estou me curando. E eu vou esperar, Rodrigo disse com convicção. Vou esperar o tempo que você precisar, mas quero que saiba que quando você estiver pronta, eu vou estar aqui. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos calejados nos dela. Não era um gesto romântico de cinema. Era melhor. Era real. Era uma promessa silenciosa. Sandra apertou sua mão de volta. E se eu já estiver pronta?
Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Rodrigo olhou para ela surpreso, esperança brilhando em seus olhos. Está? Sandra assentiu, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Estou com medo, mas estou pronta. Rodrigo aproximou seu rosto do dela devagar, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas Sandra não recuou. Ela fechou os olhos e esperou. E quando os lábios dele tocaram os dela, suave como uma brisa de verão, Sandra sentiu algo que pensou que nunca mais sentiria. Sentiu-se em casa. O beijo foi longo, doce, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Rodrigo encostou sua testa na dela. Eu estava esperando por você, ele confessou, sem nem saber que estava. Sandra sorriu, lágrimas escorrendo por seu rosto, mas dessa vez de felicidade. Eu também. E ali, naquela varanda, sob um céu cheio de estrelas, dois corações machucados começaram a se curar juntos. Era só o começo, mas era o começo certo. 3 meses haviam se passado desde aquele primeiro beijo. Sandra e Rodrigo namoravam oficialmente e a fazenda nunca havia sido tão feliz. Dona Rosa vivia fazendo piadinhas sobre quando seria o casamento deles. Calma, mãe, Rodrigo dizia corando. Deixa a gente curtir o namoro. Mas Sandra via nos olhos dele a mesma certeza que sentia no coração. Aquilo era para sempre. Foi quando chegou o convite, um casamento na capital. A prima de Sandra, Melissa, estava se casando. E como ela e Miguel compartilhavam o mesmo círculo social, ele certamente estaria lá, com Josiane. Você não precisa ir, Rodrigo disse quando Sandra mostrou o convite. Não precisa se colocar nessa situação. Eu sei, Sandra suspirou. Mas a Melissa é minha prima. Crescemos juntas. Se eu não for, vou me arrepender. E além disso, ela segurou a mão dele. Eu não vou estar sozinha dessa vez. Rodrigo sorriu e beijou sua testa. Nunca mais vai estar sozinha. O dia do casamento chegou. Sandra usava um vestido elegante, simples, mas bonito. Rodrigo estava desconfortável no terno, mas impressionantemente bonito. Você está lindo, Sandra disse no carro. Você também. Mais que lindo, ele respondeu, e o jeito sincero como falou fez o coração dela derreter. A cerimônia foi bonita. Sandra sentiu uma pontada ao ver Melissa no altar, radiante, dizendo sim ao homem que amava. Mas não era inveja, era felicidade genuína pela prima. Na festa, enquanto caminhavam pelo salão, Sandra sentiu Rodrigo tensionar ao seu lado. Ela seguiu seu olhar e viu Miguel e Josiane, sentados em uma mesa no canto, já olhando na direção deles. Respira, Rodrigo sussurrou, apertando sua mão. Eu estou aqui. Eles encontraram sua mesa e se sentaram. Sandra tentava se concentrar nas conversas ao redor, mas sentia os olhos de Josiane queimando em sua direção. Foi inevitável. Durante a valsa dos noivos, quando os convidados foram convidados a dançar, Miguel e Josiane apareceram ao lado da mesa deles. Sandra, Miguel, começou, com aquele sorriso falso que ela agora reconhecia tão bem. Que surpresa te ver aqui, e acompanhada. Miguel, Josiane, Sandra disse com educação fria. Este é Rodrigo, meu namorado. Rodrigo se levantou, estendendo a mão. Miguel a apertou, mas havia tensão no ar. Namorado? Josiane riu e o som era cruel. Que rápido você se recuperou. Pensei que você tinha ficado arrasada. Fiquei, Sandra respondeu, mantendo a voz firme. Mas eu me reconstruí. Coisa que você nunca vai entender. Nossa, ficou corajosa. Josiane cruzou os braços. A fazendeirinha cresceu. Rodrigo deu um passo à frente, mas Sandra segurou seu braço. Ela não precisava que ele lutasse suas batalhas. Sabe, Josiane, eu passei meses me perguntando por que você fez aquilo. Sandra disse, levantando-se para ficar cara a cara com ela. Por que sabotou meu casamento? Por que me machucou de propósito? Porque você não merecia ele, Josiane disse com veneno. Não, Sandra balançou a cabeça.
Porque você se sentia inferior. Porque mesmo com toda a sua suposta sofisticação, você sabia que precisava me destruir para se sentir melhor. Josiane ficou pálida de raiva. Como você ousa... E sabe de uma coisa? Sandra continuou, sentindo anos de dor se transformando em força. Eu agradeço. Agradeço por você ter me livrado de um homem covarde que não tinha coragem de ser honesto. Agradeço por ter me empurrado para fora de uma vida que não era minha. Ela olhou para Miguel. Você me fez um favor. Porque me levou até ele. Ela apontou para Rodrigo. Um homem de verdade. Que não precisa mentir, que não precisa de jogos, que me ama do jeito que eu mereço ser amada. Miguel abriu a boca, mas não saiu som. Então podem ficar com sua felicidade construída sobre mentiras. Sandra pegou a mão de Rodrigo. Eu encontrei a minha, e ela é real. Rodrigo olhou para Sandra com tanto orgulho, tanto amor, que ela sentiu que poderia voar. Vamos dançar? Ele perguntou. Vamos. E eles foram para a pista, deixando Miguel e Josiane para trás, junto com toda a dor do passado. Enquanto giravam na pista de dança, Rodrigo sussurrou em seu ouvido. Eu te amo, Sandra. Era a primeira vez que ele dizia. E Sandra, com lágrimas de felicidade nos olhos, respondeu. Eu também te amo. E ali, naquele momento, Sandra finalmente fechou o capítulo do passado. Mas o futuro estava apenas começando. 6 meses depois do casamento de Melissa, a vida na Fazenda Esperança tinha encontrado um ritmo doce e constante. Sandra não era mais apenas a cuidadora de Dona Rosa. Era parte da família, era amada, era lar. Rodrigo havia se tornado mais aberto, mais sorridente. Dona Rosa dizia que era o amor que fazia isso com as pessoas. Amolecia o que estava duro, curava o que estava ferido. Sandra acordou naquela manhã de sábado com um estranho pressentimento. Não era ruim, mas era algo. Como se o universo estivesse sussurrando que aquele dia seria importante. Rodrigo estava agindo estranho no café da manhã, nervoso. Derrubou o açucareiro, pediu desculpas 3 vezes e mal tocou em sua comida. Você está bem? Sandra perguntou. Estou. Ele respondeu rápido demais. Só pensando no trabalho. Dona Rosa olhou para o filho com um sorriso sapeca e piscou para Sandra. Ela sabia de alguma coisa. Depois do café, Rodrigo desapareceu. Sandra cuidou de Rosa durante a manhã, mas sua cabeça estava em outro lugar. O que ele estava tramando? Por volta das 5 da tarde, Rodrigo apareceu no quarto dela, lavado, com roupa limpa e cheirando a sabonete. Vem comigo, ele disse estendendo a mão. Quero te mostrar uma coisa. Sandra pegou sua mão, curiosa. Eles caminharam pela fazenda, passando pelo curral, pelos pastos, até chegarem a um lugar que Sandra nunca tinha ido. Era um morro pequeno, no final da propriedade, de onde se podia ver toda a fazenda e as montanhas ao longe. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja, rosa e roxo. Era o pôr do sol mais bonito que Sandra já tinha visto. É lindo aqui, ela sussurrou. Eu venho aqui quando preciso pensar, Rodrigo disse. Quando meu pai morreu, eu passei noites inteiras aqui, tentando entender como seguir em frente. Quando a Camila foi embora, foi aqui que eu jurei nunca mais deixar ninguém entrar. Sandra segurou sua mão mais forte. E então, você apareceu. Ele continuou, virando-se para encará-la. Machucada, perdida, mas ainda assim tão forte. E sem perceber, você entrou. Quebrou todos os muros que eu tinha construído. Rodrigo, me deixa terminar, ele pediu e sua voz estava trêmula. Você me ensinou que dor não é fraqueza, que recomeçar não é desistir, que amar de novo, mesmo com medo, é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Ele se ajoelhou. Sandra sentiu as lágrimas começarem a cair antes mesmo de processar o que estava acontecendo. Rodrigo tirou do bolso uma caixinha de veludo. Dentro, um anel simples, com uma pequena pedra que brilhava à luz do entardecer. Esse anel foi da minha avó. Passou para minha mãe, e ela me deu para que eu desse para a mulher que fosse meu para sempre,
Os olhos dele estavam úmidos. Sandra, você é meu para sempre. Você é minha casa, minha paz, minha vida. Quer casar comigo? Sandra caiu de joelhos na frente dele, soluçando, rindo, sentindo tanta emoção que parecia que seu peito ia explodir. Sim, ela gritou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Rodrigo colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Era perfeito, como se tivesse sido feito para ela. Eles se abraçaram, chorando, rindo, beijando-se sob o céu que se transformava em noite. Eu te amo tanto, Sandra disse entre beijos, tanto que às vezes dói de tão bom. Eu também te amo, para sempre. Eles ficaram ali por horas, deitados na grama, olhando as estrelas aparecerem uma por uma, fazendo planos, sonhando acordados. Quando voltaram para a casa, Dona Rosa estava na varanda esperando. Ela viu o anel no dedo de Sandra e começou a chorar de alegria. Finalmente, ela exclamou, abraçando os dois. Eu já estava ficando velha esperando. Zilda apareceu com champanhe que tinha escondido na geladeira. Era uma celebração pequena, íntima, só eles três. Mas era perfeita. Naquela noite, sentada ao lado de Rodrigo na varanda, suas cabeças juntas olhando as estrelas, Sandra pensou em tudo que tinha passado. A traição, a dor, a humilhação, o desespero. E então pensou em tudo que tinha ganhado. O amor verdadeiro, a família, o lar, a paz. Você está pensando no quê? Rodrigo perguntou acariciando seus cabelos. Que às vezes a gente precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa, ela disse. Rodrigo a puxou mais perto. E o que realmente importa? Sandra sorriu, beijando seu peito. Isso, você, nós, amor de verdade. E quando o sono finalmente os alcançou, Sandra sonhou com um futuro brilhante, um futuro que começaria no altar, mas dessa vez com o homem certo. 2 anos depois, o sol de primavera entrava pelas janelas da Fazenda Esperança, iluminando cada canto com luz dourada. O jardim estava mais florido do que nunca, com as margaridas que Dona Rosa tanto amava cobrindo os canteiros. Sandra estava na cozinha, preparando o café da manhã. Seu ventre estava levemente arredondado sob o vestido solto. 6 meses de gestação. Uma menina, disseram os médicos. Eles já tinham até escolhido o nome, Rosa, em homenagem à avó que tanto amavam. Rodrigo entrou pela porta dos fundos, vindo do curral. Ao vê-la, seu rosto se iluminou como sempre fazia. 2 anos de casamento, e ele ainda olhava para ela como se fosse a primeira vez. Bom dia, minha linda. Ele a abraçou por trás, colocando as mãos sobre sua barriga. E bom dia para você também, pequena Rosa. Sandra riu, apoiando-se nele. Ela estava chutando agora há pouco. Acho que herdou sua teimosia. Ou sua força. Ele beijou seu pescoço. Dona Rosa apareceu na porta, apoiada em sua bengala, mas com um sorriso radiante no rosto. Aos 82 anos, ela estava mais saudável do que nunca. Sandra cuidava dela com todo carinho. Mas a verdadeira medicina era a felicidade que preenchia aquela casa. Chegou carta. Rosa anunciou balançando um envelope. Da cidade. Sandra pegou o envelope e reconheceu o remetente imediatamente. Era de Letícia, sua prima. Abriu e leu em silêncio. Seus olhos se arregalaram. O que foi? Rodrigo perguntou preocupado. É sobre Miguel e Josiane, Sandra disse, ainda processando. Eles se separaram, 3 meses depois do casamento. Rodrigo ergueu as sobrancelhas. Sério? Sandra continuou lendo. Letícia diz que Miguel descobriu que Josiane estava saindo com outro cliente dela, um empresário rico. Ela fez com ele exatamente o que fez comigo. Sandra olhou para Rodrigo. Ele está arrasado, pedindo desculpas para todo mundo, dizendo que cometeu o maior erro da vida. Houve um momento de silêncio. Então, Sandra dobrou a carta e a colocou sobre a mesa. Sabe o que eu sinto? Ela disse. Pena, mas também alívio, porque se ele não tivesse me traído, eu nunca teria vindo para cá. Nunca teria conhecido você. Nunca teria encontrado minha verdadeira felicidade. Rodrigo a puxou para um abraço apertado.
Eu agradeço todos os dias por você ter aparecido na minha vida. E eu agradeço por você ter me ensinado a amar de novo, a confiar de novo. Dona Rosa se aproximou, colocando suas mãos sobre as deles. Vocês dois me deram o melhor presente que uma mãe pode ter. Ver meu filho feliz, ver amor verdadeiro florescer na minha casa. E agora, uma netinha a caminho. Ela limpou as lágrimas. Meu coração está completo. Naquela tarde, sentados na varanda, como faziam todos os dias, Sandra olhou para a fazenda, para as terras que agora chamava de lar, para o homem que era seu companheiro, seu amor, seu tudo. Ela pensou na Sandra de 2 anos atrás, aquela mulher quebrada, humilhada, sem esperança, e pensou na Sandra de hoje, forte, amada, completa, uma esposa, uma futura mãe, uma mulher que tinha aprendido que o fim de algo pode ser o começo de algo muito melhor. No que você está pensando? Rodrigo perguntou, entrelaçando seus dedos. Que a vida tem um jeito estranho de nos levar exatamente para onde precisamos estar. Às vezes, o pior momento é apenas o universo nos preparando para o melhor. Rodrigo beijou sua mão. Você é minha melhor coisa. E você é a minha. O sol começou a se pôr, pintando o céu com as cores que Sandra agora associava com felicidade. Laranja, rosa, dourado, as cores do recomeço, as cores da esperança. E enquanto sentiam a pequena Rosa chutar dentro da barriga, prometendo uma nova vida, uma nova geração de amor naquela fazenda, Sandra soube, com absoluta certeza, que tinha encontrado seu lugar. Não era o final que ela havia planejado. Era muito melhor. Porque era real. Porque era seu. E porque o amor verdadeiro, aquele que resiste, aquele que cura, aquele que transforma, sempre encontra um jeito de florescer. Mesmo nos lugares mais inesperados. Mesmo nos corações mais machucados. Mensagem final. Às vezes a maior traição nos leva ao maior amor. As cicatrizes que carregamos não são sinais de fraqueza, mas marcas de batalhas vencidas. E quando achamos que perdemos tudo, o universo está apenas fazendo espaço para algo extraordinário entrar. Sandra perdeu um casamento, mas ganhou um lar. Perdeu um noivo mentiroso, mas ganhou um marido verdadeiro. Perdeu a vida que planejou, mas encontrou a vida que merecia. E você? Já teve que recomeçar depois de uma grande dor? Já descobriu que um fim era, na verdade, um novo começo disfarçado? Compartilhe sua história de superação nos comentários. Vamos inspirar umas às outras a nunca desistir do amor verdadeiro, da segunda chance, da vida que merecemos viver. Porque toda mulher merece ser amada de verdade. Merece respeito, lealdade e um amor que não precise de mentiras para existir. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para florescer. História completa. Espero que tenha gostado do resultado. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.